Aqui no Brasil, existem 25 unicórnios, como o Nubank, como o iFood e como a Único, cofundada pelo convidado de hoje, Paulo Alencastro. Ele teve uma jornada de 10 anos na Vivo, onde ele foi executivo de projetos e ele sai da Vivo para cofundar a Único em 2007, junto com mais 2 cofundadores. E seu papel principal lá era viabilizar o crescimento e a escalabilidade de forma estruturada da Único. O Paulinho ficou lá até 2023, certo? Perfeito. Paulinho, seja bem-vindo. Você está aqui no Diário de um Banker, o principal podcast brasileiro de negócios e transações. É um prazer enorme ter você aqui com a gente. Muito obrigado pelo convite. Estou super ansioso para essa conversa, super animado. Acredito que vai ser uma troca interessante e vamos em frente. Eu adorei a sua jornada. Hoje você não está mais atuando na Único, você tem as suas iniciativas que, no final das contas, se eu for colocar de uma forma muito simples, é justamente para dar de volta para a sociedade, ajudar empreendedores com toda a sua experiência, com todos os seus erros e acertos, ajudando como advisor, ajudando como parte de um fundo de venture capital e como conselheiro. Como é que está esse momento para você hoje? É um momento muito especial para mim, principalmente porque eu estou tendo a oportunidade de compartilhar um conhecimento que eu não imaginava que talvez eu fosse adquirir ao longo da minha jornada profissional, né? Eu acho que eu tive o grande benefício de escalar de uma forma muito veloz uma companhia, trabalhar com excelentes talentos, estar junto a grandes investidores de mercado. Então, tudo isso me proporcionou um repertório que me traz uma condição de compartilhar com outros empreendedores, ajudar outras iniciativas, porque eu acredito muito no empreendedorismo brasileiro e eu acredito que quanto mais empresas e empreendedores tiverem sucesso, é melhor para a nossa economia, é melhor para o país. E, além disso, eu estou me divertindo muito, porque eu estou tendo a oportunidade de olhar para diferentes setores, né? Então, eu sempre tive um foco muito grande nessa parte de segurança, antes telecomunicações, e agora eu estou podendo trabalhar na área de saúde, com marketing, comércio exterior, com vendas. Então, assim, tá sendo muito rico para mim o aprendizado também. Incrível. Me fala, quando vocês fundaram a Único, lá em 2007, qual era a proposta? O que a Único queria fazer? Qual era o problema que vocês queriam resolver? Naquela época, as empresas ainda operavam muito com documentação física e existia um problema dentro das empresas que era o fluxo de informações e de documentos, porque isso trafegava de forma física entre diferentes unidades dentro das empresas. E a gente percebeu uma oportunidade de tornar isso digital, né? O mundo estava começando a se digitalizar e a gente viu ali uma oportunidade de construir processos digitais, principalmente em alguns setores. Então, a gente viu uma oportunidade nessa parte de crédito, via oportunidade na área de finanças e na área de RH. E talvez uma coisa bem legal que aconteceu na época que a gente tinha o menor conhecimento foi construir a companhia no modelo SaaS, que ele, né, ficou super conhecido depois, mas na época as empresas já nos contratavam essa tecnologia como serviço. Então elas pagavam uma mensalidade e ali elas tinham toda a questão de software, hardware de armazenamento, hardware para captura das informações, toda a parte de implementação, treinamento, e tudo isso na época era uma coisa que estava transformando o tema de tecnologia. Em outros mercados isso já acontecia de uma forma, né, incipiente, como nos Estados Unidos, mas aqui ainda era uma coisa muito nova. Então ela era uma empresa de digitalização de documentos. Exatamente. E o que é a Único hoje? Hoje a Único é uma empresa que garante a identidade de qualquer cidadão brasileiro, e já
em outros mercados também, fora do Brasil. E ela faz isso de uma forma totalmente digital, através do reconhecimento facial de uma pessoa. Isso que a gente chama de uma ID Tech. Exatamente, por conta da identificação das pessoas, onde você garante que não existam fraudes de subscrição em determinadas atividades do mercado financeiro, você garantindo que eu não pegue uma foto sua ou uma imagem sua e abra uma conta no seu nome ou faça um cartão de crédito no seu nome e por aí adiante. E quando que teve essa mudança, né, para usar o jargão da indústria, quando você pivotou para esse modelo de negócios, né? Assim, foi acontecendo naturalmente ou vocês tiveram uma ideia? Quando que isso ficou evidente que vocês tinham que deixar de ser uma empresa de digitalização de documentos para ser uma ID Tech? Foi um momento bem interessante e ao mesmo tempo difícil, porque esses processos de mudança eles não são simples. Entre 2007, 2008 até 2015, a companhia vinha sendo preparada para se desenvolver e fazer um processo de captar investimento e crescer. Mas ali a gente percebeu que o mercado que a gente atuava com os produtos que nós tínhamos não era um mercado grande o suficiente para construir uma companhia de tamanho expressivo. Calma aí, isso é o addressable market. A gente sempre fala qual é o tamanho do mercado que a sua startup, a sua empresa vai atender. Então isso ficou uma preocupação evidente para vocês. Exato. Mas, ainda jovens, a gente vinha aprendendo uma série de coisas ali na jornada, né? E tinha um dos processos de negócio dentro desse tema de digitalização, que é na parte do crédito, emissão de cartão de crédito, abertura de conta, principalmente no varejo, que você começava a perceber a fraude mudar um pouco, deixar de ser tão física e começar a ser um pouco diferente. E a gente conseguiu identificar uma empresa no interior do Paraná que começava a trabalhar com o reconhecimento facial numa iniciativa ainda tímida em Londrina, mas muito inteligente. E a gente fez um M&A importante. Então vocês compraram os caras? Esse time veio, essa tecnologia veio. Uhum. Eles são sócios na companhia tá hoje, continuam, seguem. E ali começou uma transformação muito importante no mercado, porque a gente entendeu que essa era uma camada adicional que a gente trazia de segurança para essas empresas, mas tinha todo um trabalho de mudança de concepção de entendimento do que era propriedade de dados. E eu vou tentar te dar um exemplo. Imagina que você é de uma loja varejista e eu sou de outra. Uhum. Se o fraudador vem à minha loja, ele vai fazer uma fraude. Se ele for à sua loja, ele também vai fazer a fraude. Então, era importante que houvesse um compartilhamento de informações para que o fraudador fizesse a fraude apenas uma única vez em apenas um único estabelecimento. Então, daí saiu esse conceito de dado compartilhado, onde a Único é uma empresa que ela administra esses dados e ela faz a checagem para todos e retorna essa informação para o ponto de venda, garantindo que o fraudador ele possa ter apenas um êxito e não mais ele fazer um estrago no ecossistema como isso acontecia. Então, naquele momento teve esse desafio de educar as empresas, porque nessa época ainda não existia a Lei Geral de Proteção de Dados, mas as empresas entenderam, e isso foi super interessante, porque começou a reduzir fraude no varejo, mas a gente teve um desafio super interessante com os bancos, os grandes bancos, porque eles, num primeiro momento, eles tinham interesse em consultar a tecnologia, em comprar as informações, mas não colaborar com o ecossistema. E a gente entendeu, e aí com muito suporte de advisors que a gente tinha na época, de que a gente não deveria fazer isso para respeitar o ecossistema, e isso não foi feito.
retardou um pouco o nosso processo de crescimento, mas o que aconteceu foi que a fraude migrou do varejo para o mercado financeiro. E aí os bancos começaram a ter dificuldade com isso e eles não tiveram como resistir e precisaram contratar esse tipo de tecnologia, porque no passado, talvez você vá lembrar, eles investiram muito na tecnologia do fingerprint e que ela acabou não sendo viável quando a gente passou a ter a maior parte das transações no smartphone. Que interessante. Vocês compraram mais outras empresas nessa sua jornada? Sim. O total, até eu sair, foram 7 M&As. 7. Então, eu comprei 7 empresas. Depois que eu saí, já foram mais 2 adquiridas. Então, eu acho que é uma competência que a companhia aprendeu e eu acho que a gente desenvolveu isso muito bem. E entender que talvez o nosso core Securato seja conhecer dores das empresas e, a partir dessas dores, buscar iniciativas no mercado que possam solucionar essas dores, adquirir, integrar e distribuir isso de uma forma acelerada. Talvez essa seja a grande inteligência do negócio. Entendi. Então hoje está mais fácil você mapear as dores, encontrar alguém que já trabalha essa dor e aí integrar essa solução no seu ecossistema de uma forma otimizada para oferecer essa solução em escala para o mercado. Porque não necessariamente quando você vai desenvolver algo do zero, por mais que você tenha uma boa ideia a partir de uma dor significativa, que você vai conseguir chegar num bom resultado final. E muitas vezes você consegue encurtar o tempo para você manter tração de crescimento e velocidade. Então, me pareceu sempre uma boa estratégia. Eu gostei muito de executar isso. Entendi. E você que trabalhava nas aquisições, era um time separado? Como é isso dentro da Único? Eu sempre tive à frente do time de M&A. Tá. E obviamente que ao longo dessa jornada a gente foi amadurecendo e construindo um time mais robusto. E a gente trabalhava de uma forma bem interessante. Então, a companhia em si tinha um desafio estratégico porque a gente nunca identificou um role model que a gente pudesse seguir no mundo. Diferente se eu fosse criar uma fintech, por exemplo. Então, a gente tinha dentro de M&A uma responsabilidade de construir teses de negócio e junto com essas teses ir a mercado e entender se a gente conseguia fazer aquela tese parar de pé. Entendi. Então, isso fez com que a gente acelerasse esse processo de M&A, de aquisição. Então, tinha um time ali que tinha essa competência para construir tese, fazer parte de avaliação, negociar, montar contrato, obviamente com suporte de escritório de advocacia e outros assessores quando necessário, e um time de integração, porque o grande sucesso para nós é com a integração realizada, concluída, e ao mesmo tempo tendo muita clareza de qual ativo que a gente estava comprando, se era um produto, se era informações, se era time. Então, isso era muito importante. O time de integração, antes de a gente assinar a operação, ele já começava a trabalhar, pensando como que ia fazer todo esse ajuste dessa companhia chegando, entendendo os desafios de cultura, desafios de sócios, quem tinha que saía antes de assinar o contrato. Então, o time de integração ele era muito importante, trabalhava muito junto com o time de M&A. Legal, muito bacana. Eu queria entender direitinho o timeline. Então, 2007 você sai da Vivo, cofunda a Único. Então, 2007 é a primeira data importante aqui. Aí, quando que vocês compraram a empresa que já tinha... 2015. Em 2015. A gente teve uma primeira compra em 2009. Tá bom. 2009 foi a primeira M&A. Primeira M&A. Tá bom. Depois de 2015,
Aí 2015 foi o M&A mais Mais transformacional, digamos assim. transformacional, perfeito. Tá bom, aqui você entra em ID. E eu não vou saber precisar as outras datas Não, futuras depois, não, porque isso tudo bem. aí, O que eu queria saber é quando foi o primeiro investimento? janeiro de 2020, Ah, foi depois. foi depois. Então, em 2020 foi o primeiro investimento. Exato. A gente acabou não seguindo o track de VC convencional, porque a gente montou a companhia com capital próprio. Ao longo dessa jornada, eu fiz só uma dívida com o BNDES ali em 2015 para ajudar no financiamento dos produtos digitais que a gente estava construindo. É, Então, foi na raça mesmo. Tá fácil a sua vida. E quando que teve o investimento que precificou a empresa em 1 bilhão plus e vocês se tornaram unicórnio? Se eu não me engano, foi abril ou maio de 21. Ali que foi uma série C. Então, a série A, a gente fez uma série A menor para aprender, porque a gente não tinha conhecimento de como era fazer esse tipo de operação. Isso foi em 2020. 2020. E aí, qual foi o tamanho? Você pode falar? Sim, se eu não me engano, foram 20 milhões De de reais. reais. Tá bom. E quem que entrou nesse momento? Foi o eBricks na época. Ah, o eBricks. Hoje passou pelo nome de GA, agora está no Pátria, né? Eles seguem como acionistas da companhia. E depois, série B, C, o General Atlantic e SoftBank. Eles que... E aí foi super interessante conseguir acomodar os dois, né? A gente via valores diferentes. O DA muito pela capacidade de execução, tino muito claro para negócio, o SoftBank para atração de talentos e sofisticação em tecnologia, e excelentes sócios. E depois na série D entra o Goldman Sachs, a gente tem o Big Bets também, e um investidor da Rift Capital. E qual que vai ser a saída desse povo todo? Você acha que vai ser um IPO ou vai ser um M&A? É um bom tema, Securato. Eu acho que a companhia ainda precisa amadurecer, pensando em IPO. Acho que chegou num momento onde a intenção era abrir mercado e aí internacionalizar a companhia é o que fazia mais sentido. Então, hoje a companhia opera México, alguns países da Europa, com o M&A que eu fiz, bastante interessante, e começando a preparar alguma coisa para os Estados Unidos. Eu imagino que possivelmente algum outro investidor de mais longo prazo talvez seria o mais sensato, dado que esse mercado ainda está amadurecendo, esse mercado de identidade, né? Eu acho que você vê alguns países mais sofisticados, como Estônia, que tem todo um ecossistema digital, praticamente todos os serviços digitais para o cidadão, mas isso ainda não é o comum no mundo, né? Que legal. E quando foi que caiu a ficha para você, que te deu um conforto que a empresa deu certo? É uma boa pergunta, né? Porque é engraçado, né? Se você volta em 2007, 2008, era difícil imaginar essa jornada toda. Existia um sonho, pelo menos do meu lado, de construir uma grande empresa. E obviamente que você rala muito no início para conseguir fazer as coisas acontecerem né, fazer dar certo, porque tem uma taxa de mortalidade muito alta no início da jornada. E foi muito interessante, porque as coisas foram dando certo e você vai reprocessando alguns objetivos, repaginando algumas perspectivas, e quando você vê, você está, né, com mais de 1.000 pessoas, um time executivo de altíssimo nível, investidores né, super selecionados. E eu acho que
na série B, quando você começa a arquitetar todo o ecossistema de governança, eu acho que ali meio que caiu a ficha do tipo, cara, isso não é mais um negócio qualquer, tá muito diferente do que era antes, sabe? E aí eu acho que você começa a ser inserido num mundo onde vira uma empresa, né, de maior consistência, de maior robustez, e ali eu acho que traz um pouco de paz, assim, interior, do tipo, porque é uma responsabilidade você estar à frente de várias famílias, de várias pessoas, de investidores que confiaram em colocar o dinheiro na companhia, então você tem uma responsabilidade muito grande, né? Entendi. E teve algum momento que você falou, não deu? Ah, sempre tem, né? Ser Ou curado. Eu seja, acho que quantas vidas teve esse gato? é quase aquela história que o gato tem vida, né, infindável. Mas eu acho que tiveram momentos difíceis, né? Eu me recordo de a gente ainda não tinha o sistema todo em nuvem. A gente já operava com servidores em data center, mas ainda não era como é hoje, né? Nesse nível de sofisticação, que você põe o cartão ali, ativa servidor, né? Storage, essa coisa toda. E eu me lembro, era um feriado de 15 de novembro. Ok. E a minha expectativa, a minha esposa ia viajar no feriado e eu ia ficar sozinho. Eu tinha me preparado para dormir o feriado todo. E eu lembro que era tipo 5:30 da tarde, os telefones começando a tocar e os clientes ligando, o servidor tinha caído. A gente não sabia o que era naquele momento, só sabia que o servidor tinha parado e derrubado todas as operações. E nessa época, as operações de cartões eram muito sensíveis para os clientes, porque você está influenciando na venda dele, né? Ele está deixando de vender se ele não consegue autenticar um consumidor, um cliente. E foi muito difícil, porque eu lembro de... Eu passei feriado na empresa. Eu não fui para casa, eu não dormi. Eu acho que as poucas horas que eu dormi embaixo da mesa de reunião da sala. E o problema foi num simples equipamento que fazia parte de todo o complexo digital que a gente tinha na época. Era um hubzinho de nada que ele entrou em colapso e derrubou tudo. E a gente ficou, acho que 1 dia e meio sem operar. Foi super difícil. Os clientes confiaram na gente, a gente conseguiu colocar de pé tudo antes de segunda de manhã para que eles voltassem a operar, mas foi uma dor muito grande, assim, porque depois que você entra dentro do ecossistema do cliente e que você faz parte do processo de negócio dele, você não pode errar. Não dá para errar. Você sabe que então foi um problema de hardware que derrubou o sistema inteiro. Pois é, a gente fala que deu um bug no sistema, né? Você sabe de onde vem isso? Antigamente os computadores eram muito grandes, tamanho dessa sala aqui. E aí todos os transitores, tudo isso. E aí teve um problema no computador, aquele computadorzão, e ninguém sabia explicar o que era. Aí quando eles foram descobrir, tinha um Firefly, aquele, eu não sei como é que fala em português, aquele bicho que tem 4 asas, sabe? E ele tinha morrido na placa e ele fez um curto-circuito. Então, a origem do tem um bug no... era literalmente um bug. Vem cá, se você está gostando dessa conversa, não esquece de dar um like lá embaixo. Ajuda a gente a chegar a mais pessoas, impactar mais gente.